Nada, ou muito pouco, né, nessa final. O Atlético veio mal, mas no jogo, no confronto recente entre os dois, com um homem a mais, o Botafogo não conseguiu fazer um gol. O Botafogo tropeçou. É o de sempre, né? O Botafogo ganhou do Palmeiras, aí vamos esquecer que o Botafogo tropeçou no Cuiabá, no Criciúma, no Vitória e no próprio Atlético desfalcado desde os 40 do primeiro tempo, com uma expulsão no estádio sem torcida, e não é o campo do Atlético, ou seja, campo neutro praticamente. Ou seja, o Botafogo também tem sido um time hesitante. Eu só acho, não é informação, mas uma dedução, e pela dificuldade que o Botafogo apresentou contra times fechados, inclusive o Atlético, que se trancou quando perdeu o Rubens expulso naquele jogo lá no Estádio Independência, os 40 minutos de partida, eu imagino que o Milito vá ter uma postura mais defensiva para tentar justamente tirar os espaços do Botafogo, dificultar o jogo do Botafogo, e ele tem, ao contrário do Vitória, do Cuiabá, do Criciúma, que tem lá os seus atacantes, tem o Alejandro, tem o Pita e tal, né? Ele tem Paulinho, Hulk, Daverson, que na Libertadores já fez gols decisivos de classificação contra a Fluminense e River Plate. Então ele tem mais armas ofensivas. Eu imagino o Atlético tentando travar o jogo do Botafogo. Se conseguir, aí vai ser um jogo bem duro, bem difícil. Esse jogo contra o Palmeiras, acho que o Palmeiras até facilitou a vida do Botafogo, especialmente quando fez aquela troca dupla, né? Entrando o Dudu e entrando o Maurício, saindo o Rony e o Aníbal Moreno. Ali ficou muito aberto o Palmeiras, o Botafogo começou a ter espaço e fez o segundo gol. E o detalhe, isso acontece quando estava 1-0. O Palmeiras precisava de um gol. Foi uma troca meio desesperada para um time que faltava um gol. Um golzinho, uma bola cruzada, uma jogada qualquer. O Palmeiras fizesse, empatava o jogo, ele ficaria na liderança do campeonato. Aí ele fez duas trocas que abriram o time do Palmeiras. O Botafogo adorou. O Botafogo joga dessa maneira, também joga em velocidade de transição. E o Milito viu na prática que as circunstâncias o fizeram fechar o Atlético e funcionou. Então, se o Atlético tiver uma estratégia adequada para enfrentar o Botafogo, esse melhor momento do Botafogo, apesar das hesitações, pode ser neutralizado. É um jogo só, campo neutro, estádio grande. Enfim, eu acho que se tem vantagem do Botafogo, é pequena, no jogo em si ali. E a final, cara. Final, todo mundo deixa algo mais em campo. E assim, o Botafogo melhor no campeonato, mas o que se importa nesse jogo da Libertadores? O que isso vai interferir? E o melhor do campeonato é assim, melhor dessa semana. Porque nas anteriores também o Botafogo não estou tropeçando, né? Não estou falhando. Ou seja, essa semana foi boa, ganhou do Palmeiras, legal. Mas não é um time consistente, toda vez bem. Então o Botafogo pode ter um favoritismo, mas acho até que tem. Mas não é grande não. Não é grande não. O Atlético tem jogadores e já... Assim, a classificação contra o River também acontece. Ninguém esperava 3-0 do Atlético em casa naquele jogo de ida. Aí no jogo de volta, suportar como suportou a pressão do River Plate. Outro jogo em que o Atlético teve que se fechar, foi pressionado. E aí era o adversário precisando de 3 gols, com torcida a favor, toda ela no estádio inteiro. 86 mil pessoas. Então, eu acho que tem jogo, e vai ter jogo. Acho que vai ser uma final equilibrada, é o que eu imagino. Vamos ver. O Botafogo é favorito, sim, porque está jogando melhor que o Atlético, faz um ano melhor que o Atlético. O Botafogo teve empates que, inclusive, como você falou, deram a liderança ao Palmeiras por uma rodada e agora ele recuperou vencendo o confronto direto. Mas o Botafogo ele não perde há um bom tempo, né? O Botafogo ele perdeu a liderança momentaneamente porque ele empatou em alguns jogos que não poderia ali, Cuiabá, Criciúma, Vitória. Mas é um time que não perde há muito tempo, é um time forte, é um time que joga o melhor futebol e o Atlético não ganha há muito tempo. Mas eu não espero um jogo fácil. Essas finais em jogo único da Libertadores, nenhuma delas foi tranquila, né? Começa em 2019. 2019 aquele Flamengo e River Plate. O River vencia por 1-0, o Flamengo vira no finalzinho, com os 2 gols do Gabigol. Aí depois 2020, Palmeiras e Santos, no Maracanã. Gol do Breno Lopes nos acréscimos. 2021, Palmeiras e Flamengo em Montevidéu. Palmeiras ganha na prorrogação, né, no gol do Daverson. Então também jogo equilibrado. 2022, Flamengo e Atlético Paranaense. 1-0 só, gol do Gabigol. E no ano passado, Fluminense e Boca, prorrogação também. O Fluminense vence por 2-1, com o gol do John Kennedy já na prorrogação. Então, por ser jogo único e por ser um jogo que envolve muita pressão, tensão, 2 times que buscam um título importante, né? O Botafogo nunca ganhou uma Libertadores, o Atlético ganhou só uma vez, então é um título que será histórico para qualquer um dos dois. É um jogo tenso, né? Então não é um jogo que eu imagino, o Botafogo é melhor, ele vai estar mais relaxado, vai naturalmente desenvolver. Pode até acontecer, mas não tem sido essa a regra, não. Tem sido jogos duros, amarrados, com poucos gols, e eu espero isso, mas acho que o Botafogo tem um diferencial, que é um time melhor. Individualmente, o Atlético talvez tenha um jogador com maior capacidade de decisão, que é o Hulk.
Mas o Botafogo tem um time melhor, né? E tem ótimos jogadores, como Almada, Savarino, Luiz Henrique. Então eu coloco o Botafogo como favorito, mas não vejo, assim, em nenhuma final de jogo único teve mais de um gol de diferença. Eu acho que vai ser igual, assim, as últimas finais. Um golzinho de diferença, que no meu palpite seria pro Botafogo, porque tem um time melhor. Mas jogo apertado, como foram todas essas finais em jogo único da Libertadores. O Botafogo tem esse favoritismo que foi citado. A única coisa que pega é que há uma semana eles jogaram e o Atlético conseguiu desestabilizar o Botafogo. Especificamente o Daverson, né? Ele infernizou os caras. E essa desestabilidade interessa ao Atlético, que está jogando menos bola. Então, eu acho que pode ser repetido esse tipo de coisa. E o Botafogo entrou muito facilmente nas provocações. Então, acho que essa pode ser uma arma que o Atlético vai usar para desestabilizar um time melhor. O time do Botafogo é melhor como um todo. O Atlético precisa usar algumas armas, né? E essa pode ser uma delas. Ele sabe que o adversário fica desestabilizado e pode tentar jogar de novo com essa arma. O futebol, ele... Uma vez, eu acho que foi o Nelson Rodrigues que definiu o futebol. Ele disse, olha, uma parte é individualidade, uma parte é conjunto e uma parte ele chamava de... Como é que é? Imponderável futebol clube. Uma parte é o imponderável. E esse imponderável é aquilo que foi citado aqui, uma expulsão, uma contusão de um jogador importante no primeiro minuto, um frango, um golaço, são todas coisas imponderáveis. Né? O normal é o quê? Aquilo que o Bruno falou, jogo apertado, tal, Botafogo um pouquinho melhor. Mas esse imponderável pode acontecer. Primeiro minuto, um cara expulso. Tivemos outro dia aí um jogo, né, com 30 segundos, o jogador expulso. Esses 30%, imponderável é imponderável. Aí não vale por melhor. Eu repito, o golaço é imponderável, o frango é imponderável. São coisas que podem acontecer. Ninguém esperava, por exemplo, o vacilo do Andreas Pereira naquela final, Flamengo e Palmeiras. Claro. Muito menos um gol do Daverson, que ninguém. Não era um jogador incontestável, titular. Ninguém treina. Mas para muita gente aquilo foi planejado. Então, mas ninguém treina para isso. Mas assim, eu acho que a sorte também, a gente tem que falar. É imponderável. Existe sorte no futebol, mas assim, ela anda ao lado de quem tem competência, de quem treina. Nem sempre, às vezes não. Às vezes não. Esse jogo, quando ele se refere, o primeiro gol, falou-se muito que foi ensaiado. Imagino que tenha sido. O segundo gol foi totalmente imponderável. Uma falha de um jogador de confiança. O primeiro gol foi ensaiado. Até agora, então, você pode trabalhar isso. Completou 3 anos agora, né? Não, você pode trabalhar isso. Algumas coisas você pode trabalhar. A individualidade. Tal. Agora, um golaço, um gol fora do padrão. Tipo, o gol do Maradona na Copa de 86. Quem ensaia aquilo? Não existe isso. É uma coisa, né? Extra série. Essa falha do Andrés Pereira, quem é que ensaia? Não tem. Então, essas coisas podem ajudar o Atlético. E ele tentar provocar o adversário que ele é superior. Dentro da normalidade, estima que nós falamos, né? Sim. Vamos jogar com 2 terços de normalidade e 1 terço de imponderável. O imponderável pode prevalecer num jogo que deve ser equilibrado, mas onde o Botafogo, sim, é melhor. E se ele estava com moral baixa, ele recuperou essa moral, ganhando da maneira que ganhou do Palmeiras, né? Dando um passeio no Palmeiras aqui no meio de semana. Acho que 2 pontos também precisam ser colocados na mesa quando a gente fala do Atlético Mineiro, além do fator, como disse o Flávio, de repente pode surgir um lance, enfim, é o futebol, né? O futebol é a sua caixinha de surpresas, mas o Atlético Mineiro chega mais descansado para essa final, porque o Botafogo teve, é claro, é uma competição por pontos corridos, mas teve quase uma final como se fosse um mata-mata, né, com o Palmeiras jogando aqui em São Paulo. Inclusive o Bastos, a gente vai trazer informações aqui sobre o Bastos, se joga ou não, é preocupação, é dúvida do lado do Botafogo. Então, assim, o Atlético Mineiro descansou, né? Colocou aí o time reserva para entrar em campo no Campeonato Brasileiro. Esse é um fator. E eu acho que o outro ponto que precisa ser discutido, o Bruno Prado citou muito bem, né? Essa falta de vitórias, essa seca, esse jejum de vitórias do lado do Atlético Mineiro. O Palmeiras em 2021, já que a gente citou o Andreas Pereira, o Palmeiras chega para aquela final contra o Flamengo sem vencer a 4 jogos. E daí que surge aquela coisa que o Abel Ferreira tem um plano, porque houve uma pressão em cima daquele time que já tinha sido eliminado de Copa do Brasil pelo CRB, que estava muito distante da ponta do Campeonato Brasileiro, que ficou 4 jogos sem ganhar antes da final da Libertadores, incluindo um clássico em casa contra o São Paulo. E aí surgiu toda aquela pressão, o Abel Ferreira fala, não, calma aí que eu tenho um plano. O Palmeiras chega na final da Libertadores, vai lá e ganha do Flamengo. Então, tudo isso que está se passando no Atlético Mineiro, essa seca, essa falta aí, né, de bons resultados, se o Atlético Mineiro vencer, muda tudo. E é claro que quando a gente fala de final de Libertadores, é uma outra mobilização. O Atlético Mineiro vive o seu pior jejum em 30 anos.
é a pior sequência do Galo desde 1992, porque são 10 jogos desde o duelo de ida contra o River Plate. O Atlético Mineiro não vence uma partida desde o duelo de ida da semifinal da Libertadores contra o River Plate. São 6 derrotas, 4 empates em 10 jogos. Quanto que esse mau momento do Atlético pode afetar para a decisão? Se é que afeta, isso pode abalar a confiança dos jogadores do Galo, Bruno Prado? Não, acho que a confiança nem tanto, porque é uma final, né? Então é um jogo único, uma final, é um jogo diferente, mas vai ter uma hora que pode precisar de bola, de jogo, né? De fazer um jogo melhor. E isso você dificilmente consegue fazer de uma hora para outra. Se você não está fazendo, não está conseguindo jogar bem com uma certa frequência, se em algum momento precisar jogar um pouco melhor, não vai ser tão fácil, não vai ser uma coisa tão automática. Então o Atlético, são pouquíssimos bons jogos do Atlético recentes. Então isso acho que pode ter um peso. Realmente o time não está conseguindo jogar bem na bola mesmo, o futebol apresentado. E isso pode fazer falta sim para o jogo de amanhã, no momento que o Atlético vai precisar mostrar alguma coisa a mais. E ele não tem conseguido. Acho que o Atlético, até nas Copas, o Atlético é um time que não acho que foi planejado, mas as circunstâncias em certo momento fizeram com que o time deixasse o brasileiro bem de lado. O Atlético está em 10º lugar no brasileiro e jogasse as Copas. E chegou nas 2 finais. Ok, isso não é ruim, claro, você chegar em 2 finais de Copas. Mas, às vezes, para chegar em finais de Copas, você não precisa necessariamente fazer vários grandes jogos. Para mim, o Atlético fez 2 jogos muito bons só, assim, nesse recorte mais recente. Reta final das Copas e recentemente no Brasileiro. Foi o jogo com o Fluminense na Libertadores, o jogo de volta em Belo Horizonte, perdeu de 1-0 no Maracanã e depois ganhou por 2-0 em Belo Horizonte, jogou muito bem esse jogo, poderia ter feito até mais. E o jogo com o River Plate, o primeiro jogo, também em Belo Horizonte, que foi 3-0. Para mim, o Atlético fez esses 2 grandes jogos, num recorte de uns 20 jogos. Ele fez esses 2. Então, é pouco. Às vezes você ganha uma final sem precisar jogar bem. E isso pode acontecer. Mas se precisar em algum momento mostrar um pouco mais de bola, que o Botafogo faz 1-0, você tem que correr atrás, tem que ter a bola, aí o Atlético pode ter problema, porque não está rolando. O futebol, um bom futebol não está rolando. Mas às vezes nem vai precisar. Às vezes é um jogo arrastado, travado, 0-0, vai para os pênaltis e às vezes você nem precisa jogar bem para ganhar.